Declarações do Papa Francisco como a OTAN está latindo à porta da Rússia, ou o questionamento do Vaticano sobre o envio de armas para a Ucrânia tem chocado muitas pessoas desde o início da maior guerra da Europa em 80 anos. Por que o Vaticano, cujo fundamento deveria ser a defesa da vida, da verdade e da ajuda à vítima, subscreve os slogans da propaganda russa? Os motivos para tal comportamento por parte da Santa Sé são muitos, e todos se sobrepõem. Numa viagem através de interesses, dogmas, cismas e opiniões pessoais, veremos como será a geopolítica do Vaticano no século XXI. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Em 24 de fevereiro de 2022, uma guerra começa e choca a muitos. Primeiro, os ucranianos que foram atacados. Em segundo lugar, o mundo. Os ucranianos defendem-se corajosamente e, ao mesmo tempo, procuram apoio em todo o mundo. É claro que o apoio material não veio de imediato, mas o apoio verbal, uma fonte essencial de moral, foram fornecidos imediatamente. Condenações chegaram de todo mundo. Biden falou do ataque não provocado e injustificado da Rússia e anunciou consequências que o mundo ainda não vira. Declarações semelhantes foram feitas por líderes da União Europeia, Japão e Austrália. Mas ucranianos olharam para mais uma direção, o Vaticano. Para muitos, a capital mundial da paz. Mas um silêncio ensurdecedor ecoou de lá. Com exceção da minoria greco-católica, a maioria dos ucranianos são ortodoxos, portanto, não estão sujeitos à autoridade do Papa Católico Romano. Ainda assim, devido à posição do Papa no mundo e ao seu trabalho pela paz, parecia natural que Francisco estivesse entre os primeiros a condenar a invasão russa. No entanto, o silêncio vindo dos muros do Vaticano não foi coincidência e prenunciou a política do Vaticano nos meses seguintes. É claro que o silêncio não significa a falta de pronunciamentos, mas a forma como Francisco se referiu à guerra, especialmente no seu início. Houve muitos problemas com as declarações do chefe da igreja e outros na hierarquia do Vaticano. Nas primeiras declarações, Francisco encorajou todos a rezar pela paz, destruída pela insensatez diabólica da violência. Porém, nas declarações do Papa, não falava de uma invasão não provocada da Ucrânia pela Federação Russa. 7 meses se passariam antes que o Papa chamasse a Rússia de agressora. As declarações de Francisco e dos seus subordinados mais próximos foram motivo de consternação. Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, comentando sobre o fornecimento de armas à Ucrânia nos primeiros dias de guerra, disse: "É terrível porque pode causar uma escalada." O primeiro mês da guerra foi marcado pelo lamento do Vaticano pela guerra, sem tomar partido. No segundo, o Papa beijou a bandeira ucraniana, mas ao mesmo tempo indignou os ucranianos com a ideia de uma mulher russa e uma ucraniana carregando juntas uma cruz na Via Sacra durante a missa de Páscoa. Ou seja, o Papa apelou à simetria. Já os ucranianos responderam: "Não podemos falar sobre reconciliação quando eles estão nos matando." Nos meses seguintes, o Papa admirou a corajosa Ucrânia, mas também disse que a guerra pode ter sido provocada. Particular indignação foi causada por uma entrevista de 3 de maio ao Corriere della Sera. Abre aspas. "Os latidos da OTAN à porta da Rússia podem ter feito soar o alarme no Kremlin sobre as intenções da aliança na Ucrânia. Não posso dizer se a raiva da Rússia foi provocada, mas provavelmente incentivada." Fecha aspas. Em 1º de setembro de 2022, Francisco finalmente fala da Rússia como agressora, falando de agressão inaceitável. Com a demora de 7 meses, poucos foram encorajados. De onde vem essa posição do Vaticano? Por que é que a Santa Sé permanece tão passiva, para não dizer cínica, face à maior guerra europeia nos últimos 80 anos? Uma guerra cujas provas de injustiça e crimes são intermináveis, não deixando dúvidas o lado da verdade. Acontece que os motivos para tal comportamento são vários. Comecemos pela primeira doutrina.
A primeira teoria contra a qual o Vaticano interpreta os acontecimentos na Ucrânia é a teoria da guerra justa. O conceito de guerra justa nasceu nos textos dos teólogos da Igreja Católica, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, e sua interpretação mudou ao longo dos séculos e serviu para justificar guerras que nada têm a ver com amor. Hoje em dia, o Catecismo da Igreja é um pouco mais preciso sobre o assunto e enumera 4 condições para uma guerra justa que exige que o dano causado pelo agressor a uma nação seja duradouro, grave e inegável, que todas as outras medidas para acabar com isso se revelaram irrealistas ou ineficazes, que existem condições razoáveis para o sucesso e que o uso de armas não acarreta males ainda mais graves do que o mal a ser eliminado. No entanto, a interpretação das regras permanece arbitrária. Com base em muitas evidências, é inquestionável que a guerra da Ucrânia pela sobrevivência, de acordo com a doutrina da Igreja, é uma guerra justa. O problema é que, embora o Papa ofereça apoio moral indireto aos ucranianos, ao mesmo tempo rejeita a interpretação da guerra justa, dizendo, abre aspas, a guerra é sempre, sempre a ruína da humanidade, sempre, fecha aspas. A repetição de sempre não deixa dúvidas, ele também se refere à guerra justa. A segunda doutrina seguida pelo Vaticano é o conceito de neutralidade permanente, que significa não tomar partido. O exemplo mais flagrante desta política foi a atitude da Santa Sé durante a Segunda Guerra Mundial, mas também no início da Guerra Fria. Paul Gallagher, secretário do Vaticano para as Relações Exteriores, explica da seguinte forma, citação, se você forma uma aliança com alguém, você está se opondo a outra pessoa. Temos que manter uma certa abertura para cada lado quando se trata de diálogo político e ecumênico. Fim da citação. Ainda voltaremos a essa reconciliação ecumênica mais à frente. Gallagher continua, abre aspas, o Vaticano é neutro, mas não eticamente indiferente. Oferece e ofereceu apoio à Ucrânia, fecha aspas. Doutrinariamente, poderíamos encerrar por aqui, mas ainda muito mais para analisar. A posição peculiar do Vaticano lança muita luz sobre os seus motivos e ações durante a guerra. O Vaticano é um país único. Embora seja o menor do mundo em termos de área, tem alcance global e afeta bilhões de pessoas. Porém, este alcance e influência são desiguais. A Europa, há apenas 100 anos, era reduto do catolicismo com 65% dos católicos do mundo. Embora o número de católicos na Europa tenha aumentado de 190 milhões em 1910 para quase 260 milhões em 2010, o velho continente representa agora apenas 24% dos católicos. O número de católicos no mundo triplicou no último século, mas agora é a América Latina que é o reduto do catolicismo, com 40% deles. O crescimento também é atribuído à Ásia, com 12%, e à África, com 16%, que juntos superam a Europa. Além disso, do ponto de vista da Santa Petrina, as chances de evangelização nestes continentes são maiores, já que na Europa 35% dos habitantes são católicos, enquanto na Ásia e na África são apenas 5%. A repartição por país também é interessante. Os países europeus não estão na vanguarda. A Itália é a quinta, enquanto a Polônia, a França e a Espanha ocupam o 8º, o 9º e o 10º lugar, respectivamente. Os 3 primeiros colocados ficam a milhares de quilômetros do Vaticano, Brasil, México e Filipinas. Eles representam mais de 300 milhões de devotos católicos, quase 30% do total mundial. Ainda temos países como a República Democrática do Congo, Colômbia, Argentina, Peru e Nigéria. Então, qual é a conclusão? Para a maioria destes países, a guerra na Europa é um conflito distante e não tomaram partido, incluindo aqueles cruciais para o Vaticano, Brasil e México. Além disso, muitos deles têm simpatias pela Rússia, que decorre mais da antipatia pelos Estados Unidos do que pela admiração total pela própria Rússia. Ainda assim, a invasão da Ucrânia é frequentemente vista como uma resposta necessária às ações do Ocidente. E então, o Vaticano está se adaptando pragmaticamente às políticas dos estados, onde vive a maioria dos católicos? Talvez,
embora não precise ser uma escolha consciente. Francisco nomeou muitos novos cardeais, a maioria provenientes de países do sul global. Embora em declínio, os italianos ainda têm uma participação desproporcionalmente grande no colégio dos cardeais, e a atitude da maioria deles em relação à Rússia é branda. Em resumo, apesar de serem cidadãos do Vaticano, todos têm a sua própria nacionalidade, experiências e opiniões, incluindo as políticas. Tudo isso influencia a política do Vaticano, incluindo o próprio Papa Francisco. Não é difícil definir as opiniões políticas de Jorge Mário Bergoglio. Ainda assim, duas coisas devem ser destacadas. Ele é um pacifista extremo e não é fã da política dos Estados Unidos. Bergoglio cresceu durante o governo do ditador argentino Juan Perón, quando as relações entre Buenos Aires e Washington eram extremamente tensas e as opiniões dos argentinos sobre a América eram extremamente negativas. O fim da infância de Bergoglio coincidiu com a derrubada de Perón em 55, época que iniciaram movimentos pacifistas de massa pelo desarmamento. Muitas vezes foram dirigidos contra as ações dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Estes movimentos, como mais tarde foi revelado, eram patrocinados pela União Soviética. As simpatias argentinas pela América variam muito, mas mesmo a história recente mostra que na América Latina a Argentina é o país onde os Estados Unidos gozam de menos apoio. O Papa é um dos oponentes da hegemonia americana? Existem muitas indicações disso. Além da Rússia, da China, da Turquia e do Irã, também o Vaticano é um defensor de um mundo multipolar e do fim da hegemonia americana. Como escreve Victor Gaetan em God's Diplomat, um livro sobre a diplomacia do Vaticano, Bergoglio não considera o imperialismo russo ou chinês mais perigoso do que o americano. Esta simetria fica clara quando olhamos para as ações e declarações do sucessor de São Pedro, e não apenas durante a guerra. Parece que o Vaticano, reconhecendo a posição dominante dos americanos, tenta equilibrar a influência de Washington com uma abordagem relaxada com Rússia e China. O Vaticano, liderado por Francisco, suavizou a sua posição sobre a China comunista. O Vaticano prorrogou o acordo sobre a consagração dos bispos católicos na China, segundo o qual o regime comunista designa candidatos a bispos. A situação dos cristãos na China é difícil. Os católicos chineses, assim como o clero, são sujeitos à repressão. Isto se intensificou sob o governo de Xi Jinping. O Vaticano também silencia sobre os planos militares de Pequim para Taiwan. O Papa Francisco defende as suas escolhas com as palavras: "Quando enfrentamos um impasse, é preciso encontrar uma saída possível, não uma saída ideal." De particular interesse é a posição do Vaticano face à rivalidade Washington-Moscou. Em 2013, quando Barack Obama considerava uma intervenção militar na Síria, depois de Bashar al-Assad ter realizado um ataque químico a uma escola, Francisco enviou uma carta elogiosa a Vladimir Putin, que estava prestes a receber o G20 em São Petersburgo, pedindo-lhe mediar a paz, fortalecendo assim a posição de Putin na região. Durante o pontificado de Francisco, Putin foi o líder europeu mais convidado para a Santa Sé. As reuniões foram realizadas apesar da guerra em curso na Ucrânia. Mesmo agora, Francisco enfatiza constantemente o seu desejo de se encontrar com Vladimir Putin. O Kremlin tem rejeitado estas ofertas, e embora se possa compreender as esperanças do Papa em uma mudança de comportamento da Rússia após o encontro cara a cara com Putin, trata-se de uma esperança utópica. Além disso, o Papa acaba atacando a vítima, a Ucrânia. Durante muito tempo, Francisco se esquivou de uma visita a Kiev por vários motivos, incluindo uma lesão no joelho. Depois, ele declarou que, se for, será para Moscou e Kiev de uma só vez, e não apenas para um desses lugares. Dado que Moscou rejeita a possibilidade de uma visita, a decisão do Kremlin também sela o destino de uma visita papal a Kiev. A simetria do Vaticano entre agressor e vítima é difícil de compreender. Finalmente, após a agressão russa, muitos países da OTAN anunciaram aumentos nas despesas militares, o que o Papa chamou de uma loucura, da qual se sente envergonhado. Segundo o Papa, por trás da guerra na Ucrânia não estava um ator estatal específico, mas
a velha lógica da força que domina a chamada geopolítica. O Papa acrescenta, abre aspas, hoje falamos frequentemente de geopolítica, mas, infelizmente, a lógica dominante é a estratégia dos estados mais poderosos que procuram a expansão econômica, ideológica e militar. Fecha aspas. O Papa alerta contra a visão maniqueísta do conflito. Abre aspas. É um conflito global e, embora a Ucrânia seja a vítima, é necessário compreender os fatores que o motivaram. Quando os imperialistas se sentem ameaçados, reagem pensando que a solução é a guerra para se reconstruírem e para venderem e testarem armas. Fecha aspas. Assim, pode-se dizer com certeza que, apesar da recente nomeação da Rússia como agressora, o Papa Francisco culpa principalmente as rivalidades imperiais. Portanto, aos olhos da Santa Sé, os Estados Unidos têm a principal responsabilidade moral pela guerra ao lado da Rússia. Mais uma vez, esta é uma visão frequente em países do sul global. Embora o diagnóstico da Santa Sé já possa ser contestado, há outro motivo que reforça os outros. Voltemos às palavras do cardeal Paul Gallagher sobre a reconciliação ecumênica. Esta frase é quase sempre usada quando se fala da neutralidade do Vaticano. Trata-se de um diálogo entre diferentes ramos do cristianismo e de melhor compreensão mútua. Neste caso, entre o catolicismo e a ortodoxia. Também aqui observamos uma dinâmica de acontecimentos que a Sé de Roma parece incapaz de acompanhar. A agressão russa contra a Crimeia e o Donbas, além da divisão política, também causou uma reação em cadeia na ortodoxia. A Igreja Ortodoxa é caracterizada pelo princípio da autocefalia, ou seja, as igrejas são independentes e, canonicamente, nenhum dos patriarcas ortodoxos pode interferir nas atividades de outro patriarca. Temos tais igrejas na Rússia, Romênia, Grécia e outros. O papel do patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, é de primus inter pares, primeiro entre iguais. Os ortodoxos em todo o mundo somam aproximadamente 200 milhões. Até recentemente, pouco mais de 100 milhões pertencia à Igreja Ortodoxa Russa. Ela alcança os crentes na Rússia, bem como na ex-União Soviética, incluindo a Ucrânia. A Igreja Ortodoxa Russa está formalmente sob a autoridade espiritual do Patriarcado de Constantinopla. No entanto, em 11 de outubro de 2018, ocorreu um evento marcante. Constantinopla, após 332 anos, anulou uma decisão de 1686 de transferir a metrópole de Kiev para a jurisdição do Patriarcado de Moscou. Assim foi estabelecido o Patriarcado de Kiev. Isto enfureceu o patriarca Kirill, chefe da Igreja Ortodoxa Russa. Reagiu rompendo relações e unidade eucarística com o Patriarcado de Constantinopla, o que de fato significa um cisma. A fúria de Kirill não é surpreendente, pois foi um grande golpe para a Igreja Ortodoxa Russa. Além da perda de enormes receitas das paróquias ucranianas, o Kremlin perdeu uma ferramenta para influenciar a sociedade ucraniana. Na Ucrânia, a igreja dividiu-se em dois lados. De um lado, a nova Igreja Ortodoxa da Ucrânia do Patriarcado de Kiev, a qual aderiram imediatamente 52% da população da Ucrânia, cerca de 20 milhões de pessoas. Do outro lado, a Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou também permaneceu e continua a reconhecer a autoridade de Moscou. Apenas 4% da população do país permaneceu com ele. Porém, a distribuição das paróquias no país ainda é favorável a Moscou. 12 mil paróquias na Ucrânia ainda estão sob aquele patriarcado, enquanto apenas 7 mil estão sob o de Kiev. Dito isto, a invasão em grande escala em 2022 levou os ucranianos que permaneceram sob o patriarcado de Moscou, incluindo os principais clérigos, a também começarem a questionar o status quo. Além disso, a Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou foi ameaçada de banimento pelas autoridades políticas de Kiev, que a consideraram um instrumento de influência de Moscou e uma ameaça à segurança. 2 projetos de lei foram apresentados à Verkhovna Rada ucraniana para proibir suas atividades e confiscar seus bens. O objetivo é a unificação de uma igreja ortodoxa ucraniana. Agora, por que estamos explorando esse assunto?
porque, em tal situação, a Igreja Ucraniana Unida se tornaria a maior igreja ortodoxa do mundo. A Igreja Russa, até então a maior, com mais de 30 mil paróquias, 19 mil pertenciam à Ucrânia. Portanto, a partir desta perspectiva pragmática, a qual o Vaticano parece ignorar, a direção para uma reconciliação ecumênica não deveria ser Moscou, mas Kiev. A Rússia continua sendo o lugar onde o maior número de pessoas declara a fé ortodoxa, porém, na prática, a sociedade russa está secularizada. Mais da metade dos russos declaram ser membros da Igreja Católica, mas apenas 1 em cada 10 são praticantes. Mas esta é apenas uma visão pragmática. Existem outras razões morais, como rejeitar os múltiplos discursos pró-guerra, nacionalistas e negadores do Evangelho de Kirill e de outros clérigos russos. À medida que a guerra avançava, Moscou tornou cada vez mais difícil para o Vaticano manter a sua posição neutra. O Papa declarou a Rússia agressora e Vladimir Putin o líder da agressão. Embora as críticas ao Vaticano sejam bem fundamentadas, justiça deve ser feita. A sua condenação à Rússia é branda, mas não há apoio às atividades do Kremlin. O Vaticano envia ajuda humanitária à Ucrânia e há palavras de apoio. Entre outras coisas, o Papa disse, abre aspas, às vezes, quando penso na Ucrânia, parece que é um país que nasceu para sofrer. Acabamos de sair do stalinismo e justamente quando as coisas começavam a evoluir, veio a guerra. Fecha aspas. Recentemente, o Papa chegou a comparar a Operação Reinhardt, cujo objetivo do exército nazista era exterminar a população judaica do que é hoje o leste da Polônia, à guerra na Ucrânia. A história está se repetindo, disse Francisco. Estas são talvez as palavras mais fortes de Francisco ao comparar diretamente os russos aos nazistas. Da mesma forma, o Papa comparou a guerra ao Holodomor, a fome em massa causada pelos soviéticos na Ucrânia na década de 30. No entanto, depois de palavras tão fortes, surgiu outra controvérsia quando Francisco afirmou que os russos não são os principais responsáveis pelas atrocidades na Ucrânia, mas sim as minorias dentro da Federação Russa, os buriates ou os chechenos. Francisco divide assim os agressores em russos civilizados e minorias bárbaras. Para além da imoralidade da generalização, convém recordar que, na década de 90, foram os russos que mataram 25% da população chechena, incluindo 42 mil crianças. As declarações de Francisco são, na verdade, uma mistura caótica de pacifismo utópico, desprezo pelo imperialismo americano e expressões de apoio à Ucrânia. Ao falar em evitar uma abordagem simplista das causas da guerra, o Papa está aceitando a narrativa do Kremlin, oferecendo um álibi a Putin. Falar da hipocrisia dos Estados Unidos é justificado. Os Estados Unidos proclamam e identificam-se com valores que são muitas vezes incompatíveis com as suas ações. Vide as guerras no Iraque e no Afeganistão. No entanto, igualar as ações de Washington e as políticas de Moscou contradiz a lógica e a moralidade que o Papa deveria seguir. Também é errado acreditar, como faz Francisco, que um mundo multipolar é mais seguro do que um mundo unipolar. Este último, vigente entre 1990 e 2020, correspondeu ao período mais pacífico da história. Hoje, por outro lado, estamos às portas do mundo multipolar e testemunhamos imperialismo e nacionalismo em toda parte, justamente o que Francisco diz querer combater. Sim, no mundo unipolar, um Estado é desproporcionalmente poderoso em comparação aos restantes, mas enquanto esse Estado professar e servir bons valores e a ordem mundial baseada nele for construída sobre princípios transparentes, então a hegemonia pagará um dividendo do seu poder ao restante do sistema. Por exemplo, permitindo o livre comércio e o intercâmbio de pessoas, ideias e tecnologia, servindo como fiador da segurança e sendo cobrado por isso. Só quando a segurança e a liberdade são perdidas é que percebemos o quão cruciais elas são para as nossas vidas. São muitos os motivos para o comportamento do Vaticano em relação à guerra na Ucrânia. Vão desde uma doutrina de imparcialidade, passando por alinhar-se de forma pragmática às políticas de países importantes,
e procurar o diálogo ecumênico com a Igreja Ortodoxa Russa, até as experiências e opiniões pessoais do Papa e dos cardeais. A ênfase deveria ser colocada no último. Traços e pontos de vista nacionais formados na juventude podem definir completamente um determinado pontificado. O Papa João Paulo II, confrontado com uma geopolítica diferente, mas o mesmo adversário, apoiou ativamente a Igreja nos Estados comunistas durante a Guerra Fria. Para um polonês que teve experiências com o nazismo e o comunismo, a ação era óbvia. A perspectiva do argentino é diferente. O Vaticano não derrubou o comunismo, mas Karol Wojtyła contribuiu ao romper temporariamente com a doutrina da neutralidade. Atualmente, a influência direta do Papa Francisco nos acontecimentos da guerra não é significativa. Duas nações ortodoxas estão envolvidas na guerra e o alcance da Santa Sé é limitado. Porém, mudar a narrativa do Vaticano representaria um grande problema para a propaganda russa em muitos lugares católicos, principalmente na América Latina e na África. A voz do Papa poderá mudar as percepções e atitudes de milhões de fiéis, para quem o sucessor de São Pedro continua sendo a autoridade máxima. E a voz de milhões poderia ser seguida pelas ações de políticos que procuram apoio interno, o que resultaria numa mudança de política em relação à Rússia. Esta é, portanto, uma questão muito relevante. No final, sempre permanece um dilema moral. A atitude do Vaticano representa valores alinhados com o Evangelho? Aproxima as pessoas de Deus através de suas ações? O Papa Francisco, como no caso da China, esconde-se atrás da necessidade de compromissos de diálogo. Mas será que tais compromissos não destroem os alicerces sobre os quais a Igreja Católica foi construída?